Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho mostrar pra vocês tudo que eu adquiri no mês de setembro, o meu book haul. O problema é que eu acho que vocês vão se decepcionar um pouco porque foi pouca coisa que eu comprei e meus livros novos são velhos. Explicando melhor, quero dizer que eu comprei em sebo, comprei 5 livros em sebo. Eu estava resistindo muito bem o mês de setembro, quase todo sem comprar nada. Aí no dia 23 apareceu um sebo no meu caminho que me desviou de casa e eu acabei comprando 5 livros. Eu fui lá procurar uma coisa, 2 coisas, não achei. Aí para não perder viagem comprei. Vamos às minhas aquisições. A história da literatura francesa. Dizendo melhor, Manual Ilustrado da História da Literatura Francesa das Origens à Época Contemporânea. Este livro eu tinha visto lá no Sebo do Messias, que fica na Praça João Mendes, aqui no centro de São Paulo. Tinha visto a R$40, há uns meses atrás. Falei, vá! Um livro velho, sobre literatura francesa, em francês, R$40. Aí dessa vez eu fui lá, nem lembrava mais desse livro, e vi que ele estava pela metade do preço. Ele estava por R$20. Aí eu achei que valia a pena. É do Lançon e do Tuffreau. Né? Está em francês. E aí quando eu li Das Origens à Época Contemporânea, pensei, tá, contemporânea quando? Final do século XIX, né? Não sabia da edição. E aí eu vi que na verdade ele vai até meados do século XX. Então os últimos autores citados aqui são Camus, Sartre, Gide, eu acho. Então assim, até meados do século XX. Como eu tenho bastante coisa de literatura contemporânea francesa, então estou bem coberta. E começa desde as origens mesmo, porque eu vi aqui, começa com a canção de Rolando, né? Le Chanson de Roland. Começa por isso, ó, abri aqui a poesia de La Chanson de Roland e tal, e vi que tem Victor Hugo, tem bastante coisa, eu vou ler aos pouquinhos, né? E eu gostei de ter adquirido. Vou passar um compact aqui, salvar a capinha e fiquei feliz. Poética da narrativa. Poétique du récit. Eu me dei conta, com isso, que eu adquiri tudo em francês, né? Fazer o quê? Eu tava lá barato. Este livro é de teoria literária, tratando especificamente de narrativa. Vocês, quem me acompanha aqui, sabe que o que mais me encanta numa obra literária é a forma de narrar, né? Por isso que eu sempre apresento de 5 em 5 melhores narrativas, livros com boas narrativas. E aqui, Poétique du récit, Poética da Narrativa, e são 4 autores, 3 deles, eu imagino que os 4 são bem famosos, mas eu conheço 3. Um é o Barthes, Roland Barthes, que é bem conhecido. O Kaiser é um grande teórico, que eu conheço bem, e o Buff também é outro grande teórico, e tem um tal de Ramon, que eu não sei, não conheço, mas deve ser famoso também na área. E estou falando de narrativa, de estruturas narrativas e tal. Eu vou ler, eu espero não demorar a ler. Le Noir, do John Steinbeck. O John Steinbeck é o autor de As Vinhas da Ira. Não sei como é esse título em português e nem em inglês. Eu não sabia que ele tinha esse livro, que ele tinha escrito esse livro. Comprei em francês, por quê? Porque estava lá na parte francesa, estava vendo outras coisas. Porque faria sentido eu comprar obras do autor ou em português ou em inglês, né? Em francês não tinha nada a ver. Mas o que me chamou a atenção foi essa capinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver que tem a suástica. E eu nem sabia que ele tinha escrito algo do gênero, né? Dele eu só li Ratos e Homens. E tenho também As Vinhas da Ira, e eu sei que ele trata daquele período de grande depressão nos Estados Unidos, né? E aqui ele está tratando sobre alguma coisa a ver com o Holocausto, nazismo e tal. É como eu tenho o projeto de nazismo, holocausto, antissemitismo, aí eu fiquei interessada e comprei. E ele tava muito barato, R$4. Esqueci de falar o preço desse aqui, do Récit, R$8. A História da Literatura Francesa, 20, esse 8, esse 4. Andrômaca, do Racine. Eu, quando li Tartuffe, eu li em francês, li Tartuffe, aí eu prometi para mim mesma que não iria ler mais em francês peças de teatro daquele período, século XVII. Por quê? Racine, Molière, Corneille são os 3 grandes dramaturgos do século XVII na França.
E a gente está no período do neoclassicismo, então é uma retomada aos preceitos de Aristóteles. Isso significa o quê? Escrever teatro como poesia, como se compunha a poesia clássica. E a gente, quem já viu outros vídeos meus, eu já expliquei em mais de um vídeo que antigamente o teatro era poesia dramática. Então, quando fala em teatro clássico, neoclássico, pensem num texto composto por diálogos, mas com métrica e rima. E é isso que aconteceu com Molière e acontece aqui. Aliás, tudo que eu tenho dessa época está em francês, não está em português. E demora muito a ler uma obra assim, sabe por quê? Imagine a inversão sintática que o autor tem que fazer para contar a história com sentido, começo, meio e fim, com métrica e rima. Então faz uma inversão sintática muito grande, então atrapalha a fluidez. E não é porque está em francês, se fosse em português seria a mesma coisa. Se a ideia fosse em português, atender aos preceitos de Aristóteles. Qual é a vantagem da tradução? É que a tradução vai se ater ao conteúdo apenas, não vai se ater à forma, né? Então, métrica e rima vai por água abaixo, porque não dá para manter isso e manter o significado, né? A maior parte das vezes. E aí, por isso que eu tinha prometido para mim mesma ler em português. Mas aí, quando eu estava no sebo, eu não me lembrei disso, né? O sebo me desviou do caminho e me seduziu, de modo que só quando cheguei em casa que falei, putz, paguei R$8. Mas, só para situá-lo, se alguém não conhece, a Andrômaca, quem leu a Ilíada vai se lembrar bem dela. Ela é a esposa do Heitor. E uma das passagens mais bonitas, mais comoventes da Ilíada é quando a Andrômaca se despede do Heitor, porque o Heitor vai combater com Aquiles. Ela teve lá umas premonições e estava com um mau pressentimento de que ele não iria se dar bem. E de fato, o Aquiles o matou, né? Então, a passagem bem comovente é a Andrômaca se despedindo do Heitor com o filhinho deles. Eu fiz um post, a Ilíada ilustrada no blog, vou deixar aqui embaixo para vocês, que eu conto o antes, o durante e o depois, porque a Ilíada me decepcionou um pouquinho, né? Não fala muito de Guerra de Troia, traz um trechinho ali, a gente não sabe o que causou, não tem cavalo de Troia, na Ilíada não tem nada, é a ira de Aquiles apenas. Aí eu fiz um post tratando desde o começo, então é antes, durante e depois da Ilíada, de maneira ilustrada. Isso quer dizer o quê? Toda essa história contada desde o pomo da discórdia entre as deusas e o Paris até o cavalo de Troia. Eu conto mostrando imagens de artes, de obra literária, de quadro, né, pintura, né, normalmente. Mostrando as várias passagens da Ilíada, o resuminho, texto e as imagens. Se você quiser só ver as imagens, você entende tudo o que aconteceu, né? Não da Ilíada, mas da Guerra de Troia, dessa história toda, enfim. Tá lá, eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser ver. E aqui o que acontece nessa história aqui? Aqui é a história dos descendentes praticamente, porque aqui aparece a Hermione, que é a filha da Helena de Troia com Menelau, e também aparece o filho do Aquiles, o filho do Aquiles que vai aprisionar a Andrômaca. E aí o resto da história eu não sei, eu tenho que ler para contar para vocês. Mas aí a gente tem quase que uma continuação, né, da história lá, Ilíada. Sartre par lui-même, que é uma biografia de Sartre. Aqui está escrito, por ele mesmo, par lui-même. Aí faz pensar que é uma autobiografia, né? Só que aqui está escrito, imagens e textos apresentados por Francis Jameson. Eu falei, mas é biografia ou autobiografia? Não sei. Essa é uma série que me interessou bastante. Eu, lá nesse sebo, de outras vezes que eu fui, eu adquiri 2 livros dessa série. Gorky, par lui-même, Virginia Woolf, par elle-même, que é também a mesma história. Passei o Contact, porque é uma coleção que está bem danificada. E achei do Sartre agora, que eu também vou passar um Contact, está faltando até um pedaço aqui. E eu vou ler, eu ando muito interessada em Sartre, porque vocês sabem que eu estou fazendo alguns estudos filosóficos. Eu estou encalhadinha ali na obra de Platão, mas o existencialismo de Sartre está me interessando bastante. Em breve vou ler A Náusea. E vou fazer, provavelmente vou fazer um vídeo só sobre a náusea, porque é uma obra que merece, né? E aí a gente retoma Sartre. Então é isso, 5 livros, foi o book haul da humildade, né? 5 livros e usados, mas eu fiquei contente com as minhas aquisições, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se não é inscrito no canal, por favor, curta, me siga nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Snapchat, Instagram
e Facebook. Inclusive eu tinha postado lá que eu tava no sebo, lá no Instagram, eu postei que o sebo me desviou do caminho. Então, quem viu, quem me segue lá, saibam que quando eu fui desviada do caminho, eu comprei essas obras aqui, há uns dias atrás. Eu tava indo muito bem, mas derrapei. Tá bom? Muito obrigada. Comentem alguma coisa que vocês já leram. O que vocês querem que eu leia primeiro disso tudo aqui, que eu vou ler, tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.